Então vamos lá, né? Nosso capítulo 10 de 11. Então vamos começar aí pelo capítulo 10. A experiência de Joel. Antes de começar na questão aqui, o comecinho aqui, ele começa explicando, né, a vida dele, do Joel. Aí, Vicente, né, apresenta, e aí ele fala, né, fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. É o que ele diz aí na página 66. Na primeira página, na minha está na página 57, na versão mais antiga, né? Nossa, é a página 66. 66, é isso. Fiz a tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. Aí o que mais me impressiona no caso dele, né, falando Vicente, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. E nós vamos ver aí mais para frente que pretérito foi esse, né? O passado te condena. Ele pergunta ao passado, perguntei surpreendido, né? Sem esclarecer Joel Milton. O que é interessante aqui é essa afirmação dele falar na página anterior aqui, fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. Ou seja, as dificuldades aparecem, né? Mas alguns, né, que dizem que o meio influencia o que a gente passa na Terra, né? Mas se a pessoa vem imbuído com propósito e realmente a pessoa tem firmeza de propósito, firmeza naquilo que quer, a pessoa consegue ultrapassar a dificuldade. É verdade. Se a pessoa se deixa levar pela situação, acaba sucumbindo. É o caso dele aqui, que ele falou, que ele foi fraco demais, quer dizer, se ele tivesse, vamos dizer assim, mais firmeza de propósito, ele não tinha sucumbido. Assim, então, na verdade, ele foi egoísta, né? Você indo mais para frente, você vê que ele foi egoísta, né? Sim. Ele largou tudo de lado e começou a usar o que ele tinha conseguido, que tinha sido deixado para ele, né? Oferecido para ele, usar em benefício próprio. E isso foi o fracasso dele, partiu daí, né? Ele não utilizou o dom que ele recebeu para ajudar ninguém. Ele tentou descobrir mais coisas a respeito dele. E aí... porque como a maioria das pessoas, as próprias pessoas escolhem assim, as provas pelos quais vai passar, não é a circunstância que força a pessoa a fazer uma coisa ou outra coisa. É a pessoa que ainda tem isso ainda muito forte, uma fraqueza muito forte, por exemplo, por bens materiais, compulsão, como a gente viu no anteriores aqui, compulsão por sexo, a pessoa acaba se deixando o seu eu falar mais alto do que o propósito que ele mesmo colocou no seu planejamento. Sim. Né? E acaba sucumbindo, como ele falou aqui. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi à execução do serviço,
Fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Isso aqui é interessante também. É. Quer dizer, ele viria com trabalho mediúnico, só que aí ele, vamos dizer assim, foi preparado para que essa sensibilidade mediúnica que ele tinha fosse mais aguçada. Então, Sim, exatamente. ele viria e ele teria uma sensibilidade, né, maior do que o normal, vamos dizer assim. Normal. Exato. E aí ele, vamos dizer assim, serviria como uma ferramenta, um instrumento para ele, para o trabalho que ele deveria desenvolver aqui. Então, foi dado a ele essa ferramenta. Né? E aqui é interessante porque eles dá a entender aqui que essa sensibilidade ela pode ser trabalhada até lá no plano espiritual, ela pode ser trabalhada para quando você reencarnar, você despertar isso com mais intensidade. Sim. Porque fala-se muito, né, que a mediunidade, todos têm mediunidade, mas ela pode ser melhorada com estudo e com trabalho. Mas, além disso, tem esse componente também, que além de você, como encarnado, você ter o estudo e ter o trabalho, você também tem já uma preparação anterior lá no plano espiritual. Então, aqueles que não têm, vamos dizer assim, não têm sensibilidade mediúnica, quase nenhuma, vamos dizer assim, esses não vieram com esse compromisso. Então, não foi aguçado neles esse compromisso. Agora, outros já têm essa sensibilidade mais aflorada, é porque é um compromisso que eles têm em realizar. Algum compromisso eles têm. Por isso que fala muito, né? Que mediunidade não é dom, não é algo espetacular que a gente tenha que se admirado. Não é santidade, né? Vamos dizer. Não. É. A E muito menos mediunidade, privilégio. E muito menos privilégio, né? muito menos privilégio. É um compromisso. Pelo contrário, é a missão, um trabalho duro, né? É como nós já comentamos, são os que mais devem, né? Aqueles que têm a mediunidade são os que mais devem. Dizem. Mais devem. Exatamente. A gente vê aqui pelo que André Luiz coloca nos livros, ele deixa muito bem claro que mediunidade de tarefa ou mediunidade compromisso é a quase totalidade. Mediunidade como algo natural é raríssimo de encontrar. Um Chico Xavier, né? Esse é mediunidade natural. Então, você pode contar nos dedos de uma mão as pessoas que viveram no mundo que têm mediunidade natural. Os demais é tudo de tarefa, é tudo compromisso. É, meu amigo. Não é fácil, não. Ele deixa claro aqui o motivo do fracasso, né? Eu não perdi pela sensibilidade, mas sim pelo seu mau uso. Não perdi a sensibilidade, mas pelo mau uso. Sim. Isso. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. E assim mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa do Mister Justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia e apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. Que coisa! Foi o que ele fez. No caso aqui, a mediunidade é como se fosse um farol, né? Como se fosse um farol iluminando. Então, ele deveria ser um guia. Exato. Conduzindo outras pessoas. E ele acabou não fazendo isso. Ele acabou se deixando levar por essa clarividência,
essa possibilidade de ver o passado e tudo mais, e se deixou levar por isso. Então, Essa primeira pergunta aí, ela é sempre uma benção, a sensibilidade de recordar as existências anteriores. Eu diria que depende da forma que você usa, né? sim, É o contrário, né? Eu percebo que a grande maioria não estaria preparada para lidar com isso. E poderia fazer o que ele fez, né? Começar a usar em benefício próprio, começar a querer fazer descobertas. Porque ele conseguiu voltar muito no passado e descobrir muita coisa por causa da sensibilidade, certo? sim. Então, eu imagino que se alguém tivesse dom, for abençoado, vamos dizer assim, né, com isso, iria fracassar também, ia ser muito difícil. É do ser humano, né? O cara é curioso demais. Justamente, o cara, vamos dizer, agir em benefício próprio, né? Não tirar benefício disso, né? Também no mundo que a gente vive, né? De disputa, né? Posicionamento em relação ao outro, em relação ao grupo, enfim, tirar benefícios, né? De uma forma ou de outra. Imagina você perceber que você está conseguindo voltar e descobrir como é que você... Você vai esquecer do resto. Com certeza vai. Eu acho extremamente perigoso, né? Vamos dizer assim. Você se desviar do caminho é muito fácil. Ele fala que, assim, no quadro dos meus trabalhos mediúnicos, no finalzinho da página 58, no quadro dos meus trabalhos mediúnicos, sim. estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Exatamente. É o grande nó, né? Explica, só essa situação, só essa experiência dele já explica o porquê que a gente não deve recordar das vidas passadas. Uhum. Então, se a gente não lembra, isso tem uma forte causa. Isso não é, vamos dizer assim... Razão pelo fato da gente não ter o benefício de recordar o nosso passado, vamos dizer. Você vai ficar meio que encantado, cara. Vai ficar assim, sabe? Nossa, aí você vai esquecer do resto. Mesmo que não seja por maldade, você começa a querer mais e... Imagina o caos que seria a sociedade se todo mundo lembrasse das vidas passadas. Nossa Senhora. Nossa. Imagina o que aconteceria com as famílias, né? Já que, como nós sabemos, você está no lugar certo, com as pessoas certas, né? E quando você começar a descobrir as coisas, que aí, meu amigo... Se você está aqui com o objetivo de resgate, né, sem uma referência anterior, né, você tem que cumprir aquilo. Então, não pode ficar preso ao passado, principalmente nós, e muita gente, né, todo ser humano, de maneira geral, é muito preso ao passado, né? O passado tem um impacto muito grande, muitas vezes, na vida das pessoas, né? Tanto é que essas psiquiatras, psicólogos, tal, o cara faz sempre aquela regressão. Vamos voltar lá atrás. Vamos voltar lá atrás para ver onde é que está errado. Como é que era o seu pai? Como é que era isso? Como é que era? O cara fica vasculhando, né, todo o seu passado para tentar entender o presente, né? Então, imagina que você está falando da vida atual, né? Agora, quando você tem o poder de voltar... Nossa! Ainda. Porque quando é um retorno para finalidade terapêutica, de você tratar um medo inconsciente que você não sabe de explicação, é válido. Sim. Agora, quando é para
curiosidade, a gente, se tiver acesso a isso daí, a gente acaba descambando e a gente não se concentra no hoje. A gente acaba vivendo em função desse passado. Sim, sim, com certeza que sim. Com certeza. Você lembrar que você foi um criminoso, que você matou um monte de gente, por exemplo. Já pensou? Isso seria um impacto muito grande psicologicamente para a pessoa. Sim, Então, a pessoa não conseguiria se refazer. Sim, para você prosseguir, vir e cumprir com aquela meta que foi estabelecida anteriormente, né? Partindo Sim. desse princípio, pô, você tem um passado terrível, já pensou? Você fala, como é que você vai viver o presente, sabendo desse passado terrível? Nossa Senhora, deve ser bastante doloroso. E aí eu repito, né, aquela situação, né, que está lá no Antigo Testamento da mulher de Ló que virou estátua de sal, que é um símbolo. A gente não deve viver em função do passado, senão a gente vira uma estátua, a gente para. Né? Tem. E ainda corre o risco de fazer besteira, né? Como é que você vai conviver com uma pessoa que você sabe que te fez mal lá atrás, né? E está do seu lado ali, ó. Isso. Sua esposa, seu irmão, seu filho. Sim, né? sim. Você tem uma dívida e você... Como é que você vai olhar para aquela pessoa? Pensou como é que você... a partir do momento que você tem a consciência de que aquela pessoa que está do seu lado foi um inimigo mortal seu. Já pensou? Pois é. Ele mesmo se arriscou muito, né? Ele mesmo se arriscou muito, voltando dessa forma. Aqui não tinha tanta coisa grave, pelo menos não foi mostrado a ele, né? Acho que tem essa parte também, né? Mesmo com a sensibilidade, ele tendo esse poder de voltar, deve ter sido podado, senão seria pior ainda a história. Para ele, né? Poderia ser pior. Porque aqui ele fala assim... Oxe, eu já foi. Então, aqui ele fala assim... Lembrei toda a minha penúltima existência quando envergara a batina. Sim. Sob o nome de Monsenhor Alejandre Pizarro. Sim. Nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Então, quer dizer, com certeza santo ele não foi. Alguma coisa ele andou aprontando. É que aqui ele não contou exatamente tudo, né? Mas Inquisição não tratava ninguém com humanidade. Então, podemos já imaginar que não foi coisa boa. A igreja até hoje pede desculpa, né? Até hoje eles pedem desculpa pelos que fizeram lá. Aí o que vai imaginar que tenha acontecido? Porque aqui ele falou, lembrei toda a minha penúltima, toda. Então ele deve ter lembrado de tudo, inclusive eventuais crimes que ele tenha cometido. Sim. Foi então que abusei da lente sagrada que me referi, a volúpia das grandes sensações que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez-me olvidar os deveres mais santos. Sim. O cara ficou como que embriagado, né? Ele teve a clarividência, né, que é um dos sentidos mais nobres, né? A clarividência é fantástica. Porque você lembrar com tantos detalhes assim da vida passada é muito difícil. Às vezes você pode, em sonho, ter alguns vislumbres do passado, mas são assim cenas muito esparsas. Eu já tive sonhos assim que me parece coisa do passado, assim, coisa da Idade Média, coisa mais recente, mas assim, são fragmentos de imagens, assim, não tem uma lembrança como se fosse um filme, lembro tudo, detalhes. Então, isso é muito difícil. E isso só acontece quando vem para, vamos dizer assim, mostrar alguma coisa que vá corrigir alguma coisa na sua vida. Tem que ter uma utilidade. Senão você não lembra. E aqui ele fala, não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis. Pois é.
A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas e sim interpelá-los ousadamente no capítulo de minha satisfação egoística. Uhum. Então, ele em vez de usar toda essa ferramenta que ele tinha para tentar ajudar os outros, mostrar, olha, eu já tive um caminho errado, você, né, pensa bem. Não, ele passou, na verdade, a ficar vidrado ali naquela coisa do passado e ficou só interessado em saber do passado e dos companheiros do passado. Ele fala, deixa bem claro. Despendi um tempo enorme dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. É. E ele foi, né? Foi vendo vários personagens. Nossa. Sim. Quanta inutilidade, quanta energia perdida. Identifique um exemplo reencarnatório onde atua a justiça divina através da lei da ação e reação ou lei do karma. Você chegou aí Eu acho que... achar alguma coisa no texto aí referente a isso? Diretamente não. Uma reencarnação, como ele está falando aí, não. Mas ele mesmo fala, né, dele ter sido monsenhor e ter vindo agora... Ele é o que agora? Ele era padre, né? Não sei se Não, fala. eu acho que ele não era padre, não. Ele era espírita mesmo. Espírita, é um médium. Mas ele, de repente, foi o que você falou aí da Inquisição, ele era um monsenhor, né, e que deve ter feito muita coisa errada, e depois ele veio como um espírita e com essa sensibilidade, com mediunidade, para tentar ajudar os outros. Né? Foi a única coisa que eu encontrei, porque fora isso, ele fala dos personagens todos que conviveram com ele, mas não fala nada de uma reencarnação kármica. Eu achei aqui quase no fim. Eu acho que é isso que a pergunta está querendo a resposta, né? Tem um parágrafo que começa assim: não faltaram generosas advertências. Aí vai lá quase no fim. Sim. Ele fala assim: reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, Sim. que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Então, a pergunta que ele fala assim, um exemplo reencarnatório através da lei de ação e reação, eu acho que é essa comparação que ele fez aqui entre os antigos companheiros e a situação de hoje deles. Então, um cara que havia sido um grande proprietário de terras, hoje ele era um proletário, ou seja, ele era um trabalhador, né, muito pobre. E como ele diz, né, em grande experiência de sacrifício individual. Em grande experiência de sacrifício individual. Aí depois ele fala que reviu o velho Gaspar de Lorenzo. Tem mais uma, exatamente. Figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. É verdade. Então ele encontrou com dois ex-colegas do passado, e cada um passando uma situação diferente, né? Difícil. Mas você poderia admitir que ele foi o premiado. Senhor, né? Ele foi também um inquisidor, na verdade. E ele voltando como médium, ele tinha uma missão, né, para tentar resgatar as prováveis besteiras que ele fez lá, né? E fracassou, né?
E fracassou, porque ele não fez o uso da mediunidade como ele deveria. Porque ele ajudando muita gente, ele poderia resgatar as coisas que ele cometeu lá atrás. Concordando com o que você disse, ele tendo sido um monsenhor na época da Inquisição, e tendo aqui mais um reforço, dizendo que o Higino, que era ele era quê? Era um... O Higino, ele era um grande proprietário de terras. Não, foi o outro então, né? O Gaspar de Lorenzo, que era inquisidor cruel. Isso. Ia muito bem, então eles eram amiguinhos, quer dizer. Nós estamos só para citar o seu, Leonel. Você deu uma caída aí, né? Nossa, feia. Hoje foi premiado. Nós estamos na segunda questão, tá? Segunda questão, tá. Que é para identificar um exemplo reencarnatório onde atua a justiça divina através da lei de ação e reação ou lei do karma. Onde é que vocês acharam essa resposta? Então, ela estaria no final já desse capítulo, quando ele identifica dois ex-colegas. No livro novo é a página 68, Leonel, lá embaixo. 68? 68, o final do parágrafo. Ele começa dizendo: reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras. Ok. Achei. Depois ele fala: revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel. Sim. Era muito bem reencarnado como paralítico e cego de nascença. Achei. Então, aí, quando ele pergunta sobre a atuação da justiça divina através da ação e reação, mostrando para a gente que, assim, havia sido um proprietário de terras, provavelmente não deve ter utilizado muito bem esses recursos que ele tinha, mesmo porque ele deveria proteger, ele protegia, né? Ele devia proteger esses sacerdotes que cometiam esses crimes, então ele acabava sendo um copartícipe, né, disso. E o outro era um inquisidor que devia torturar as vítimas, devia devia condenar à morte os supostos hereges, porque a Inquisição na Espanha foi terrível. Eu acho que não teve país onde a Inquisição foi pior do que na Espanha. A Espanha foi triste. Era churrasco de cristão toda hora. Aquele filme, O Nome da Rosa mostra bem isso. Sim, eu assisti O Nome da Rosa há muitos anos já. Então, foi assim, uma atuação bem complicada, né? Muçulmanos e judeus que viviam na Espanha sofreram, viu? Sim. Porque depois da expulsão em final do século XV dos últimos muçulmanos, né, do último reino muçulmano na Espanha, ainda ficaram muitos muçulmanos lá, né? Então, perseguição a judeus e a muçulmanos na Espanha foi triste. Mas na continuação desse parágrafo, ele diz, desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera, recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação de personalidade. Perdi a oportunidade bendita da redenção. E pior, é o estado de alucinação em que vivo. Ou seja, ele tinha intenção de fazer uma coisa de útil, né? Sim. Para resgatar as besteiras que ele havia feito. Aqui é só interessante a gente pontuar que quando a gente fala justiça divina, lei de ação e reação ou lei do karma, não é, quando a gente fala justiça divina, a gente pensa que Deus é que está, né, castigando ali pelo erro que eles cometeram. E a lei é dele, é isso, né? Então, quer dizer, o inquisidor cruel, Deus impôs a ele vir paralítico e cego. Então, não é assim que atua a justiça divina, né? Esses dois, provavelmente, eles, ao retornar ao plano espiritual, eles reconheceram o erro e eles escolheram vir nessas condições. Sim. Exatamente como
o Joel, que ele escolheu essa vida dele, ter a mediunidade e trabalhar, ele se comprometeu com isso. Então não foi uma imposição de Deus. Você que foi um inquisidor cruel, você vai vir paralítico, cego. Foi ele próprio que escolheu isso para reparar o erro cometido no passado. Ele poderia, por exemplo, ter escolhido vir numa condição extremamente humilde e trabalhar pelos outros também. Mas a forma como ele entendeu que conseguiria resgatar o erro como inquisidor era vir paralítico e cego. Sim. Né? Sim, então foi uma opção dele, né? Não uma condição imposta por Deus. Ele veio por opção. Né? É porque muitos assim, porque essa chamada lei de ação e reação. Primeiro, lei de ação e reação é uma lei da física. Sim. Né? Lei do karma não é do espiritismo. Essa lei do karma vem das religiões orientais, no hinduísmo, e lá existe o tal do conceito do karma. É um conceito que eles têm, lá sim, eles têm essa ideia de que é um castigo. Mas é uma ideia errônea. Né? Então, o hinduísmo tem a reencarnação, mas eles entendem que a reencarnação é uma punição. E eles têm lá o sistema de castas. Né? Então, os brahmanes, que é o topo da hierarquia social, são os privilegiados. E tem os dalits, que são os chamados intocáveis, que não pertencem a casta nenhuma. Eles são uma pária na sociedade. Então, eles não podem nem ser tocados, porque você se torna impuro se você tocá-los. Por isso que eles chamam de intocáveis. Só que é um erro, não é? Eles não entenderam exatamente como que funciona as leis espirituais. Para eles entendem como castigo. No espiritismo, o espiritismo, assim, importou um pouco esses termos. Mas a gente tem que entender que dentro do espiritismo não existe essa história de que Deus castiga, que a reencarnação é um castigo e que Deus impõe para nós essas situações. Tudo escolhido por nós. Nós escolhemos essas situações que nós passamos como uma forma de reparar o erro do passado. A escolha é nossa. É um autocastigo, né? É um autoflagelo. Vamos dizer assim que é uma forma de reparação, que a gente entende que vai reparar da melhor forma, é essa forma. Então, esse aqui, o tal do Higino, que era um grande proprietário de terras, ele entendeu que ele conseguiria reparar vindo de uma vida de operário, passando por muitas dificuldades materiais. É a forma como ele entendeu que ele repararia o que ele fez. Sim. E o outro entendeu que ele só iria conseguir reparar se ele viesse paralítico e cego. Mas foram todas escolhas deles. E que às vezes você escolhe e não aguenta, né? Exatamente. Não é ninguém pedindo por você mesmo cair numa vibe de oração, você acaba, como as pessoas fazem, se suicidam, né? Quando você tem uma carga muito grande. Porque quando você mergulha na carne, você acaba, vamos dizer assim, naqueles momentos cruciais, você acaba se amedrontando. Quando se depara com aquela coisa que é difícil, você acaba recuando por medo. Mas aí fica uma dúvida, né? O suicídio é a pior coisa que existe para o ser humano, para o espírito em geral, né? É quando você atinge o fundo do poço. E se você vem para cá com uma condição como esse, paralítico e cego, e ele não aguenta, e vamos supor que o cara se suicidasse, antes dele fazer isso, não teria uma interferência dos mentores, uma intervenção no plano espiritual para, sei lá, fazer qualquer coisa que impedisse o pior, que é ele se matar. Então, eu acho que, vamos dizer assim, aconselhamento,
a pessoa deve ter tido, todas as pessoas que um dia se cometeram suicídio, eles não estavam desamparados. Uhum. Estavam amparados, eles devem ter recebido amparo. É que assim, as coisas funcionam de forma indireta. Então não vai aparecer o nosso mentor espiritual aparecer na nossa frente e falar, olha, filho, Claro. você não está fazendo direito, você não pode fazer assim, tem que fazer assado. Não é Então a por gente aí. espera isso, não é assim. Às vezes a gente recebe um toque de um amigo, às vezes um toque até de um inimigo mesmo. Uhum. E é dessa forma que o plano espiritual age. Então, a gente recebe intuição, Sim, sim. mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Faz parte do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é justamente o livre-arbítrio. Que tem que ser o livre-arbítrio é algo que sai, que é aquele sentimento individual, né? Aquelas que vem lá de dentro do seu, né? Que te direciona, etc. Então, isso que é intocável, vamos dizer assim, né? Intocável e, mas ao mesmo tempo, amparado. Amparado, ou seja, o amigo que chega e dá um toque. É por isso que as situações, para quem tem plena consciência do que está fazendo, o plano reencarnatório não é imposto, é a própria pessoa que escolhe. Porque senão a pessoa fala, olha, tá vendo? Eu fali porque me mandaram fazer dessa forma. Então, aí ele não tem desculpa. Se foi ele que escolheu e ele faliu, ele não tem quem ele culpar. Não, Deus que é culpado de eu ter falido. Porque eu falei que eu não ia poder, mas mandaram eu fazer desse jeito, entendeu? Então, não tem desculpa. O plano reencarnatório ele só é imposto àqueles espíritos que não têm condições de decidir. Então, aqueles que chegam numa condição mentalmente, ele não tem menor condição de decidir nada, para esses é elaborado um plano reencarnatório. A grande maioria, quase totalidade, tem consciência e ele próprio escolhe. Então, nós escolhemos a nossa vida que nós estamos vivendo hoje, foi nós que escolhemos. Então, a falta de amparo não existe, mas não existe uma intervenção que impeça a pessoa de cometer suicídio, porque isso é livre-arbítrio. Seria interferir no livre-arbítrio da pessoa. E aí o plano espiritual não pode fazer isso. Mas você vê, é muito triste, né? O cara vem para cá para tentar resgatar e piora a situação dele, né? Porque o suicídio literalmente falando, é o fundo do poço, né? É a falência. A falência total é o suicídio. Sim, vai voltar a estaca zero, né, na escala. Vai zerar todo o crédito dele, né? Você vai ficar com a dívida que você tinha e mais uma matada. Você vai chegar lá negativo. Mas vai chegar lá no negativo vermelho. No cheque especial. Como na contabilidade fala, você vai chegar lá com passivo a descoberto. Nossa! Passivo descoberto. Rapaz do céu, nossa, sua conta aumenta, velho. Dobra. O seu passivo lá aumenta. Tem que sair do negativo, zerar e começar de novo. É mole? Bota a cabecinha no lugar, pega leve, né? Avalia a escala. Imagina a escala. Avalia a escala. Mas como está aqui até busquei aqui no capítulo 8, no início do capítulo 8, ele fala, novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Então pode ter certeza que o tesouro divino é infinito. Então você vai ter crédito sempre. Sim. O tesouro divino não é igual aos bancos aqui do nosso planeta. Sempre vai ter uma tarefa. Não, justamente. No banco divino, você está sempre com seu nome positivo lá. Mas a gente está tendo consciência que não adianta querer bancar o herói, né? É preferível que você vem devagar. A dívida está grande? Tudo bem, vem devagar, encarna mais uma vez, outra vez. Você tentar resgatar. É igual a história da dieta, né? O cara está pesando 200 quilos, quer perder 100 quilos no mês, vai morrer, né? Não vai conseguir perder. Isso. Reforma íntima sem martírio, gente. Reforma íntima sem... A dívida está grande? Beleza, vamos equacionar essa dívida aí. Devagarinho, vamos parcelar isso aí, né? Como é que eu pago? Vamos fazer um refis aí, Vamos negociar. Não é possível, cara.
como podem ocorrer as generosas advertências da esfera superior no chamado aos nossos compromissos assumidos? Aqui na página 68 ele fala, né? Não faltaram generosas advertências. Frequentemente os colegas do nosso grupo espírita chamavam-me a atenção para os problemas sérios da nossa casa. Quer dizer, que tentando desviar o foco dele. Olha só, olha para cá, vê que você tem o que fazer, né? Eram Sim. sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam o testemunho. Poxa. Mas, né, os toques são dados, né? Era o que a gente estava falando agora, né? Então, o plano espiritual, o toque que eles dão para a gente é justamente isso. É através das pessoas encarnadas. Então, não é igual Moisés que viu lá o Espírito aparecendo para ele, mandando ele voltar para o Egito, né? Sim. Não é igual Abraão, não é igual Paulo, que Jesus apareceu para ele. Não, é através das pessoas encarnadas, com o nosso convívio, é que vão dando os toques para a gente, né? Além do que, ele tinha uma mediunidade muito aflorada, ele recebia, com certeza, as advertências, então foi falta de senso dele, né? E é interessante que não são palavras, você não escuta ninguém, né? Você vê as coisas acontecerem e chama a sua atenção aquelas coisas. Sim. Chama a sua atenção, mas você ignora. Sim. Eu mesmo, às vezes, por exemplo, quando roubaram o meu carro, que eu fui lá em Jacareí, que eu fui dar uma aula lá da Escola de Aprendizes de Jacareí, eu estacionei num lugar lá longe, meio escuro. Quando eu estacionei, que eu estava indo para o centro, eu ainda recebi um toque. Falei, olha, acho que lá não é um lugar muito bom para você deixar seu carro, hein? E aí a gente ignora, porque a gente não consegue, muitas vezes, perceber a diferença entre aquilo que é um pensamento seu e aquilo que é um toque que te dão. Esse é o problema. Para você conseguir achar essa fronteira aí. Aí quando eu voltei, cadê o carro? Então... tipo assim, intuição de mãe, né? A mãe sempre acha que aconteceu alguma coisa. O filho atrasa 15 minutos, nossa, foi atropelado. Por que ele caiu da moto? Por que aconteceu? Só pensa a tragédia. Daqui a pouco o moleque chega, oi, tudo bem? Pois então, é você saber distinguir, né? A intuição que te trai, né? Aqueles insights que são coisas que são da sua cabeça, não? E as coisas que realmente estão sendo ditas para você. Né? Sim. Infelizmente, a gente ainda não consegue distinguir, separar muito bem isso daí. Não consegue. Agora, eu procuro, se eu estou indo para algum lugar, isso que você está falando aí, se eu estou indo para algum lugar e eu preciso passar em algum lugar que não me faz bem, eu desvio. Eu sempre faço isso. Aí depois eu fico pensando, será que ia acontecer alguma coisa? Mas espera aí, por que eu vou duvidar, né? Por que eu vou pagar para ver? Se eu tenho uma opção, por que eu vou por ali? Eu vou pelo outro lado. Eu fiz isso várias vezes já. É porque o lugar que eu tinha ido lá, eu já tinha ido várias vezes. Já tinha estacionado lá várias vezes. Então, e eu fiquei tranquilo que assim, tem a trava, né? Tinha uma trava que prendia o câmbio no freio de mão. Sim, eu lembro disso. Mas como é que você vai, vamos dizer assim, o cara que quer levar seu carro, ele vai dar um jeito. Os caras conhecem manhas, os caras têm. Tiravam por baixo, Cláudio. O cara ia lá e soltava os parafusos do freio de mão e liberava. O cara quando quer levar, não adianta. Então, aí você tem uma coisa que permitiu você não ligar para o que estava sendo falado. Né? Você já tinha ido várias vezes lá. Né? Não, e é engraçado que assim, foi a primeira vez que me deu esse pensamento, né? Eu devia ter tomado, né, ciência, porque não tinha lugar perto, só tinha aquele lugar longe para parar o carro. Então eu deveria ter parado no lugar mais longe ainda, mas que tivesse bastante público, tivesse gente, que fosse mais difícil para a pessoa querer roubar, né? E aí acabei não dando bola e foi. A programação neurolinguística chama isso de insight. Nós estamos falando dos insights, Leonel. Você tem, às vezes, tem aquele pensamento intuição. Assim, não faça isso. Mas espera aí, por que isso? Aí o Cláudio está falando que recebeu uma intuição para não botar o carro lá,
no lugar que ele já tinha ido várias vezes, colocou e roubaram o carro dele. Então é muito difícil você separar isso, né? Sim, sim. Eu estava dizendo que se eu recebo um insight desse e eu tenho alternativa, eu vou para a alternativa. Se vai acontecer ou não, é você não pagar para ver, né? Você não pagar sim. Entendi. É. Eu já cheguei a adiar a viagem. E não aconteceu nada com o ônibus, por exemplo, entendeu? Aí você pensa assim, e se eu tivesse lá, será que não aconteceria? Pois é. Isso que é a grande dúvida, né? É difícil. Bom, a gente tinha feito a segunda, então? Essa é a terceira que a gente comentou. Sobre então as advertências da esfera superior no chamado em nossos compromissos. Então, a gente estava comentando aqui que ele teve, né, os avisos dos amigos, né? Das pessoas que ele estava, né, tava tendo problemas na casa onde ele trabalhava, né, na casa espírita, e ele, em vez de se ocupar com esses problemas e tentar resolver, ele preferiu ficar tomando conta da vida do passado dele, né? Aqui não faltaram... Na página 68, lá no comecinho, Leonel. Isso, na página 68, né? Não faltaram generosas advertências, não é isso? Isso. Colegas do nosso grupo espírita chamavam a atenção para os problemas sérios da nossa casa. Porque falava que eram sofredores que nos batiam a porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica. Então, ele tinha bastante trabalho a fazer, né? E ele acabou não fazendo nada disso. Acabou largando tudo. Ele ficou mais concentrado em vasculhar a vida do passado dele, né? Então, eu não queria saber de nada, senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci o Senhor, me permitia aquelas reminiscências, por não satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos. E aí a pergunta número 4, podemos classificar o caso abaixo de mediunidade de prova? Quais são as consequências do seu cumprimento ou fracasso? Esqueci meu Senhor. Essa aqui é. Esqueci meu Senhor. Acho que foi logo em seguida. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências. Sim. Por não satisfazer-me da vaidade, mas pelo que, né? Para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Ele fez ao contrário, né? Ele começou a usar para ele e não foi ajudar quem precisava, né? Como ele diz aqui, né? Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito, desde o passado. Aí ele achou lá o Higino, o Gaspar, e o pessoal que estava em volta lá precisando. Ah, meu amigo, esse aí fica para a próxima. E então, o final da história é terrível, né? Porque ele diz, perdi a oportunidade bendita de redenção e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Logo no final, porque a mediunidade que ele tinha aqui, que aqui pergunta se o caso dele era mediunidade de prova. Com certeza era uma mediunidade de prova. Ele era uma mediunidade que ele deveria trabalhar em benefício alheio e ele não fez. É como se fosse aquela pessoa que recebeu a enxada para cultivar o campo, em vez de pegar a enxada e cultivar o campo, ele sentou no terreno e ficou lá especulando as colheitas do passado. Ai, quando eu tinha colhido não sei quanto. Ele ficou lá fazendo isso e o campo ficou lá. Ficou lá sem cultivo. A consequência do cumprimento ou fracasso, se você cumprir, você está bem na fita, você cumpriu sua missão, você está ajudando, está evoluindo. Não cumpriu, meu amigo, é sofrimento, né? Sofrimento que se estende ao plano espiritual, né? Porque ele diz aqui que está sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Isso é lá em cima, né?
Sim. Então o cara saiu daqui e foi para lá e doente, né? Vamos dizer assim, doente. É porque ele ficou naquela fixação dessa vida do passado. É, Isso cristalizou a mente dele nesse passado. Então é como se fosse assim aquele disco que você põe no seu aparelho DVD, ele entrava lá dentro e não sai. é. Então deu um tilt lá na cabeça dele e ele ficou meio lelé. E você já está respondendo a pergunta 5 aí, que é quando ele diz: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado, volte ao presente de Deus. Sim. Ele ficou, como você disse, cristalizado lá, amarrado lá no passado, né? Sim. E precisa agora voltar, né? E isso está causando um mal terrível para ele, né? O que ele sente lá em cima é impressionante. É porque o que acontece? Como ele deveria ter vindo utilizado a mediunidade para, vamos dizer assim, resgatar alguma coisa do passado, ele acabou incidindo nos mesmos erros. É. Então é como se fosse aquele aluno que, em vez de passar de ano, é repetente, ele vai ter que voltar de novo para tentar refazer de novo as mesmas coisas que ele não fez nessa encarnação. Então é como se fosse um aluno repetente. Né? É verdade. Vamos dizer assim, Mas eu acho que a lição fica, né? Eu acho que a lição fica, né? ele atrasou a ascensão espiritual dele, né? Ele ficou parado. Agora, eu digo assim, se ele resolver descer, quer dizer, reencarnar, com a mesma missão, a possibilidade de fracasso é bem menor, eu acredito, né? Eu acho que a cabeça dele vai ficar... Eu acredito que se ele fosse reencarnar novamente, ele já não teria uma mediunidade tão aflorada como ele teve aqui. Então, como recordar do passado é algo que foi prejudicial para ele, então numa próxima ele já não teria mais possibilidade de recordação. Já seria... Vamos evitar que a praia já é uma maneira dele não repetir o erro, né? Já que ele fez uma vez... Sim. Entendi. Faz sentido, hein? E aí vamos para o capítulo 11. Olha o Belarmino, é outro fracasso. Belarmino Doutrinador. O Belarmino pisou no tomate também. Doutrinador é uma palavra muito forte, né? Evangelizador, vamos dizer assim. O Vitor tem que falar isso toda hora. Eu prefiro o evangelizador. Fica menos pesado, vamos dizer assim, né? Doutrinar realmente é conduzir de forma bem pesada, né? Eles deram uma definição legal ontem, que doutrinar é você ensinar com os conhecimentos. Ponto. Evangelizar é você ensinar com os conhecimentos e com amor. Então você vai além, né? Bem melhor. E principalmente o exemplo, né? Porque doutrinar é muito fácil. Você pega a Bíblia, põe debaixo do braço e fica lá repetindo, que nem papagaio, as coisas da Bíblia. Agora, evangelizar é principalmente com exemplo, né? Você exemplificar aquilo que você está falando, senão... É o mais fundamental, né? Que Jesus pede, né? Tem uma pergunta, inclusive, sobre isso aí. Só que ele usa o termo doutrinador, mas... É que talvez, na época, essa palavra doutrinador não fosse tão pesada. Uhum. Aqui no comecinho, no primeiro parágrafo, mais ou menos quase no final do primeiro parágrafo, ele fala assim: eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Então, é algo que a gente tem que ter em mente. A gente nunca vai estar desamparado. Por mais sozinho que a gente se sinta, na verdade, é uma falsa sensação. A gente nunca está sozinho, a gente nunca está desamparado. E isso eu ouvi numa mensagem espiritual, na época que estávamos lá na 52ª turma, na minha mensagem espiritual, o Espírito falou, eu falei, olha, nunca se sinta sozinho, você sempre estará acompanhado. Então a gente sempre está acompanhado, a gente nunca está sozinho. Sim.
Por mais besteira que a gente faça, a gente está sempre acompanhado. Graças a Deus. Ruim com ele, pior sem ele. Sim. É que o nosso anjo da guarda também deve ter muito trabalho. Já pensou se a gente dá daqueles espíritos que, né, o cara fala, nossa, o cara deve pôr a mão na cabeça, nossa, que Rapaz, está ajudando ele a evoluir, pensa assim. O que essa criatura está fazendo? Eu tanto falei para essa criatura não fazer isso, ele fez de novo. Olha só o que ele está fazendo de novo. Pior que não dá para trocar, né? Depois que assume o anjo da guarda, deu até você desencarnar. Carregar a mala. Vai ter que carregar a mala. É uma missão e tanto, viu? Ser anjo da guarda dos outros, viu? Nossa Senhora, rapaz. Vou te contar, o pessoal que vem para ser anjo da guarda deve estar muito endividado, né? Com certeza. Vou te dar uma mala para carregar. Arruma uma mala para você. Primeiro, qual é o caminho para atingirmos uma ressurreição gloriosa? O que devemos fazer? Eu não achei a resposta desse negócio. Na página 72, deixa eu ver se eu acho aqui. No meu está na página 63. 72? Na 72, ele começa, o parágrafo que eu selecionei, ele começa assim: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus Cristo o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante essa profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, porquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. Faz sentido. Com certeza essa é a resposta. Qual o caminho que atingimos uma ressurreição gloriosa? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, né? Esse caminho palmilhado pelo doutrinador divino é exatamente o nosso modelo. Ou seja, o doutrinador divino, ele não veio só, pegou o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, e ficou recitando em praça pública. Ele primeiro exemplificou. Então, como tem aquela frase de São Francisco, que você deve praticar, você deve falar sobre o Evangelho sempre. Se necessário, use palavras. Caramba! Então, você viver o Evangelho não é ficar falando, é agir, é viver conforme está lá no Evangelho, é exemplificar. Então, você tem que viver o que está escrito lá. Você vê que Jesus, muitas vezes, ele fazia alguma coisa e dali ele extraía algum sermão, alguma oração, algum toque na multidão, né? Primeiro ele fazia, como ele quando ressuscitou Lázaro, quando ele atendeu a prostituta, todas as atitudes que ele tomou, ele sempre pegou aquilo ali, ele fez e depois ele falou a respeito. Nunca falou a respeito e fez depois. Não me lembro de nenhuma... O que acontece nos dias de hoje, principalmente nessas igrejas evangélicas aí, a pessoa pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vai lá, abre e começa. Você vai ver a vida do cara por trás, o cara não vale um centavo, né, meu? O cara tá lá, gravata, paletó. Quando a gente for avaliar, ali, né? Quando a gente for avaliar uma pessoa, isso não falo nem só, independente de religião, independente de nacionalidade, de seja lá o que for, se a pessoa não pratica aquilo que a pessoa fala, então você tem que tomar cuidado, porque a pessoa está sendo falsa. É verdade. Com certeza. Falsidade pura, demagogia. Então você vê lá, por exemplo, a caso daquela pastora lá que é deputada. Nossa! Mandou matar o marido. E depois a pessoa fala lá, fica falando do evangelho.
que é isso? Não, e o que se comenta que acontecia dentro da casa lá era uma coisa de louco, né? Sim. Era incesto um atrás do outro, era oferecendo os filhos aos convidados. Se o que se conta a respeito é verdade, putz grilo. Tem como. Então, E a você vê... pastora do capeta, né? Então, para a gente ver que, assim, é a antítese completa do que Jesus fez. Exatamente. Então, se ele é o nosso modelo e a pessoa está sendo contrária do que ele fez, do que ele falou, então a gente tem que Não tomar se intitule distância dessa pastor, pessoa. pastora. Não se intitule isso, porque é o anticristo. É o verdadeiro anticristo. Sim. Porque quando a gente fala, vamos imitar a Jesus, não é imitar em palavras, é imitar em ações. Atitudes. Gestos e ações. Que é o que Sócrates, que é um assim, o maior dos filósofos, que foi Sócrates, é porque ele também ele exemplificava o que ele falava. Ele vivia a filosofia, ele não falava sobre filosofia, ele vivenciava. Por isso ele ficou sendo uma referência. A filosofia é uma antes de Sócrates e depois de Sócrates. E aqui eu achei interessante assim que ele fala assim: na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Sim. Muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos, ou seja, dos servos. Então, os que ensinam nunca podem ser, vamos dizer assim, ter a soberba de achar que é melhor que os outros. O que ensina deve ser primeiro um exemplificador. Geralmente, quem é o verdadeiro exemplificador, o verdadeiro doutrinador, evangelizador, etc., são os mais humildes, né? Eu li um texto sobre Saulo, ou Paulo de Tarso, semana passada, que falava exatamente disso. Ele se dizia, eu sou um mínimo, eu sou um nada, eu sou um ponto no universo, e era um cara espetacular, o apóstolo mais colado a Cristo que existiu, né? Que melhor divulgava a doutrina, e ele dizia que não era nada. Então, Paulo é o maior exemplo de reforma íntima na velocidade da luz. Nossa, ele foi mesmo. Porque ele era uma pessoa extremamente arrogante. Matador de cristão, né? Ele matava por diversão. Ele perseguiu os cristãos e depois ele se converteu diante de Jesus. Tem uma história que ele Jesus apareceu para ele, né? Jesus que apareceu para ele e perguntou, Paulo, por que você me persegue? Não foi isso? Sim. Sim. Foi. Deve ter um livro que conta a história de Paulo específico, não tem? Da vida dele? Que deve ser espetacular. Eu não li ainda, mas pelo pouco que eu li. É Paulo Estevão. Paulo Estevão, né? Sim. É um livro. Eu já vi, acho que na livraria lá do. É um livrinho. Pode comprar, ó. A Feira do Livro Virtual tá aí, ó. Exatamente. Aproveita a Feira do Livro que tá barato. Você mandou o link falar nisso? Eu coloquei o link nos dois grupos. Você clicou lá. É que assim, no celular ele fica meio ruinzinho, mas no computador fica melhor de ver o site da feira. Mas Paulo Estevão é sensacional. Se vocês é um livro meio grossinho, mas quando vocês começarem a ler, vocês não vão parar. É muito. Sim, o pessoal comenta mesmo. Muita gente fala, não sempre, principalmente no centro, né? Excepcional, muito bom. Eu acho que mesmo dentro da religião evangélica, etc., pessoas que têm muito conhecimento sobre Paulo, né? Pessoas que falam muito bem, que falam assim, com propriedade, com conhecimento, né? Pessoas que leram e estudaram sobre Paulo de Tarso. Né? Ele é um belo exemplo, né? Tem. É porque o que se tem sobre Paulo é o que está no Ato dos Apóstolos e nas epístolas dele. Né? Então, em Atos dos Apóstolos, que é onde cita Paulo, quem escreveu, né, foi o Lucas, que escreveu, ele foi historiando
todo essa história do cristianismo após a morte de Jesus. Então, lá fala bastante coisa sobre ele. O que se conhece a vida de Paulo, né, fora do Espiritismo, é nas epístolas dele e em Atos dos Apóstolos. Mas no livro Paulo e Estevão, conta detalhes sobre a vida dele que são excepcionais. Se vocês puderem aproveitar a feira e vou aproveitar comprar, essa feira. Vale a pena, hein? leia que vale a pena, viu? Sim, sim. Tá aí um o livro foi psicografado, Cláudio? Ou alguém escreveu por pesquisa? Não, é psicografado. Tá. Esse Paulo Estevam psicografado? Sim. Ó. É do Chico. Ah, do Chico? Sim. Beleza. Ótimo. Você acha? Se vocês puderem comprar, vale a pena o investimento. Segundo, conhecer o bem, saber tanto, é garantia suficiente para o êxito de nosso programa reencarnatório? De jeito nenhum. Página 73 tem lá a resposta, ó, com todas as letras. Logo no começo, lá em cima. Ele diz: minha tragédia angustiosa, porém, é de todos que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Minha tragédia, isso está lá em cima. Eu grifei aqui. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Ou seja, só conhecer o bem sem praticá-lo. De tudo, fiz um monte de curso, li tudo que foi livro que eu conhecia. Pronto. Estou bem na fita. Estou bem, né? É porque você conhecer, você ler muito, é um primeiro passo. Mas se você não pôr em prática, não adianta. Ajuda e serve como referência, né? Sim. É como a gente fala, quanto mais você lê, mais você aprende, maior a sua responsabilidade para praticar aquilo que você aprendeu. Sim. É mais humilde você deveria ser, né? Pelo menos isso. Isso. Porque daí, como disse, quem disse isso? Eu sei que nada sei, só sei que nada sei. Quem falou isso? É o Sócrates. Sócrates? Sim. Por aí. Quer dizer, o cara vai ler, vai, poxa, putz, eu só sei que nada sei mesmo. Não precisa você ficar dizendo para todo mundo que você conhece isso, conhece aquilo. Esse é o ponto. É pior ainda, né? Tem que ser. Quanto mais você souber, mais humilde você tem que ser. Mais a bola você tem que baixar, né, velho? Por essa frase, ele foi considerado pela Oráculo de Delfos como o homem mais inteligente da Terra. Nossa Senhora. Ele era o único que reconhecia que não sabia nada. Não sabia nada. É isso aí. Para um bom doutrinador, só as palavras são importantes? Está na mesma página aí a resposta. É logo em seguida aí, né? O parágrafo começa com faz muitos anos. Faz muitos anos que saí do nosso lar quanto a doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minhas abnegadas e abnegadas. E sempre uma mulher junto, né? Ele falando, minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria do trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Essa seria, tá? Aí, ó. Porque não adianta você só falar. Você tem que exemplificar. Se você não se comporta na sua vida
como aquelas palavras, você está sendo falso, você está sendo hipócrita. Você não está sendo verdadeiro. Então não adianta. Infelizmente. O que pode ocorrer quando colocamos em nossos trabalhos de mediunidade o preceito científico acima de tudo? O que pode ocorrer no preceito científico acima de tudo? No livro novo está na Também página 74. Tem uma frase, inclusive, que é bem marcante, que ele questiona: não eram os médios simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Terrível. Mas a resposta está mais acima, que ele começa a falar fala dos 8 médios, né, do esforço evangélico. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam da cultura filosófica e na pesquisa científica. Quer dizer, ele foi cada vez mais se aprofundando, né, na parte científica da coisa, esquecendo da missão dele. Sim. Aqui um pouquinho antes ele começa falando, ó, desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Sim. Uhum. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Então ele se tornou presidente de um grupo espírita. Uhum. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Quer dizer, a vaidade já começou a apoderar dele, né? Nossa, sou presidente do grupo, nossa, só eu que mando aqui. Cara, eu sou o cara. Sou o cara. É. Aí ele fala, né? Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Exatamente. Então ele começou a virar um cético, vamos dizer assim. Ouvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo. Então, as pessoas que também eram mentalidade mais cética começaram também a se aproximar dele, quer dizer, funcionou como um imã, né? Ele foi atraindo. Atração, né? Exatamente. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquirições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as suas próprias obras. Pois é. Então ele devia começar a reunir o grupo mediúnico e fazer perguntas e não recebia as respostas. Ele quis dar uma de Kardec. Entendi. Ele quis dar uma de Kardec com defeito, né? Porque esse porfiadas perquirições, que é um termo esquisito, significa intensas pesquisas, né? Eu fui olhar lá. Então o cara que pesquisa e... Porfiadas perquirições. São intensas pesquisas. Sim. Os planos invisíveis, ou seja, ele queria o negócio... Ele ficava a fórmula matemática. Ele queria a fórmula matemática. Mais ou menos isso. Vamos colocar uma equação para isso aí, né? Vamos dizer assim que ele queria saber as respostas de todas as perguntas, né? Que nem Kardec conseguiu resposta para todas as perguntas, né? Kardec Paraguai. Aí vem aqui, né? Instalou-se a dúvida em meu coração. Devagarinho perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médios que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé.
perseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. E aí ele fala essa besteira aí, né? Não estavam num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médios simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Putz, caramba. Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? É isso aí. Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Então ele queria, assim, tipo assim, inventar alguma coisa que os espíritos já aparecia, já explicando tudo. Ele queria coisa assim já a jato, né? Tava querendo quase dar um celular pro pessoal lá, não. Quando acontecer aí, você disca para cá, entendeu? Como ele fala aqui, mecânico e rápido, um processo mecânico e rápido. Mecânico e rápido, esse é o ponto. É o sonho de muita gente, né? Um aparelho com ligação, um celularzinho já com um número de ligação direta com Deus, né? Ô Deus. Linha direta. Linha direta com Deus. Ó Deus, resolve isso aí para mim, vai. Com esse problema. Depois do telefone da Casa Branca seria o mais importante, né? É igual o chamado telefone vermelho que existia, uma ligação direta entre Washington e o Kremlin. Ô, o camarada jogou uma bomba em nós aqui? Não, foi. Ah, então beleza. Que tem aquela piada que na época do Saddam Hussein, não sei quem era o presidente, o Clinton da vida lá. Aí o Clinton liga, alô, Saddam, você tá em... Não, aí o Saddam fala para ele assim, ô, Clinton, tudo bem aí? Eu tô aqui em Bagdá. Aí o Clinton, que Bagdá? Tinha destruído, né? Que Bagdá? Então, quer dizer, ele queria alguma coisa que era impossível, porque no próprio Livro dos Espíritos já é colocado para Kardec que nem tudo é possível explicar ainda para as pessoas, porque ainda a civilização nossa atual ainda não está preparada para saber de certas coisas. Lembrando aquele episódio em que Jesus falou com Nicodemos, que Jesus fala que é preciso renascer de novo, e o Nicodemos, que era um dos maiores doutores de Israel, pergunta para ele o que é isso, e aí Jesus fala, pô, mas você não é doutor aqui em Israel? Como é que você não sabe disso? Se nem das coisas terrenas você entende, como que eu vou te falar das coisas espirituais? Então, no próprio Livro dos Espíritos, já coloca lá, olha, não podemos explicar tudo. Isso ainda tem um trecho lá que fala, isso ainda está nos mistérios de Deus. Porque não tem como explicar. Primeiro, muitas vezes não tem a nossa linguagem humana termos capazes de descrever certas coisas, situações do plano espiritual. Sim. E segundo, não há como entender as pessoas ainda certos conceitos, que ainda não está desenvolvido na nossa civilização atual. E era o que ele queria aqui. Ele queria já uma comunicação direta, explicar todas as coisas, né? Todas as respostas para todas as perguntas. E aí, como ele não recebeu, aí ele fala aqui que passei a descrença destruidora. Então, ele não se viu satisfeito nas suas perquirições, e aí ele passou a descrer, né? No próprio curso de médiuns, quando você começa a ler os capítulos do livro e comentar, você vê que tem coisas que acontecem que entra algum espírito para dar uma explicação e ele diz, eu vou parar aqui porque não adianta, vocês não vão entender. São coisas que temos aqui, mas vocês não têm aí. Certas matérias, né? Certos elementos que aparecem, mesmo nos ruídos, lá no transporte de objetos, nos barulhos, aquela introdução ao livro dos médiuns. Ele diz que tem coisas que não tem como explicar, acontecem lá porque acontecem. Agora, aqui na Terra você não vai ter explicação, não adianta. Não adianta eu querer que você entenda. Seria a mesma coisa que, por exemplo, um viajante do tempo, no nosso tempo, fosse na época das cavernas, mostrasse uma lanterna, acendesse a luz de uma lanterna. Como é que você vai explicar pro homem das cavernas como é que funciona aquilo?
Ele não tem nem linguagem capaz de entender o que a gente vai explicar. Sim. Lembra aquele serial do Túnel do Tempo? Lembro. Ela voltava às vezes e ficava... Isso. Sim. O Túnel do Tempo. E aqui ainda fala assim, ó, debalde Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. A mulher dele ainda tentando dar uns toques para ele, falar, meu filho, acorda aí que você está indo para o caminho errado. Mas ele estava ceguinho, coitado. E aí entra a pergunta 5, né? Que é esse texto aí, ó. Reflita e comente. O Evangelho, todavia, é livro divino. E enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos exponha dos seus tesouros sagrados. Enquanto nós tivermos essa postura, né, de vaidade e ignorância, a coisa não nos será desvendada. Baixem as suas bolas. É porque enquanto a gente fica querendo milagres, a gente não percebe a essência do Evangelho. Né? Tem uma passagem do Evangelho em que os fariseus chegam para Jesus e falam, olha, se você fizer uns milagres aqui, a gente acredita que você é o Messias. Aí Jesus fala para ele, olha, não vou fazer nada para vocês, não. Esquece. Então, assim, ele dá a entender assim, se eu preciso fazer milagres para vocês acreditar que eu sou o Messias, não adianta, por mais milagroso que eu seja aqui, vocês nunca vão acreditar, porque vocês não estão interessados em seguir o que eu estou colocando, que é um novo modelo de vida, um novo modelo de procedimento, ética, né, respeito ao semelhante. É isso que eu estou tentando trazer para vocês. Mas vocês não estão interessados nisso, vocês querem milagre. Eu faço um milagre, tipo assim, eu faço um milagre agora, amanhã vocês vão pedir outro, aí depois de amanhã outro. Tem fim. Espetáculo. Eles querem show, né? Eles querem um show, né? Exatamente. E mais uma vez, ingresso. Exatamente, show, é isso aí. E mais uma vez a gente volta ao ponto aqui, no final desse capítulo, do equilíbrio entre o material e o espiritual, né? Que ele, por tudo isso, ele acaba descambando lá para o lado material, começa a ganhar muito dinheiro, ele vai para a política, né? Sim. E aí deixa de lado de vez a parte espírita, né? A parte espiritual. Então, mais uma vez, é um alerta, né? Quanto mais você se ligar na matéria, mais difícil vai ser você enxergar o lado espiritual. E não só a matéria em termos de dinheiro, de bens, a matéria dos que te cercam também, que a gente viu vários exemplos, né, nos capítulos anteriores, de você não ter aquele apego à pessoa, né? Uma frase forte, mas ninguém é de ninguém, né? Assim, você tem que ter a sua honestidade, a sua moralidade, mas a pessoa não te pertence. Então, inclusive tem um romance espírita que tem esse nome, esse título, Ninguém é de Ninguém. Tá aí, ó. Vocês procurarem na feira, acho que vocês acham. Mais um aí, ó. Mais um. É que ele fala mesmo. É a parte fundamental do equilíbrio, essa ninguém é de ninguém. A gente viu vários lances, né? Principalmente no Obreiros. O cara assistindo lá de cima a mulher com outro, o marido com outra. E você tem muita dificuldade de aceitar isso aí, porque você está preso no mundo material. Não só no dinheiro e nos bens, também nas pessoas. É, como um amigo fala que você tem essa personalidade aqui na Terra, uma vez que você desencarna, você deixou essa personalidade aqui. O dia que você for reencarnar novamente, você vai ser uma outra personalidade. É o mesmo espírito, mas é uma outra personalidade, é uma outra etapa. Sim. Então você tem que deixar aquela personalidade do passado lá no passado. Agora está começando uma outra. Sim. E aqui ele fala numa frase que é bem triste, né? Ele diz: e assim foi até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidade, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Eu tenho certeza que não vim tão só ao centro de mensageiro, mas também ao centro de grandes lições.
É. Muito bem, muito bem. É sempre grandes lições, né? A vida e os percalços, as falhas dos outros é sempre uma lição para a gente também, porque é uma forma da gente se prevenir para não cometer também esses erros, né? E mais uma lição que fica nesse capítulo é que você não precisa ser médio para ajudar os outros, né? Com certeza. Pode ser um evangelizador, né? Pode fazer o que os apóstolos fazem. Cada um... A todos, inclusive os médicos. Vamos dizer assim, se a gente for lembrar daquela parábola dos talentos que Jesus falou, cada um tem um talento. Isso. Cada um tem assim, um jeito de trabalhar. Cada um tem uma forma de trabalhar. Cada um tem me escapou a palavra, vamos dizer assim, um dom para alguma coisa. Então, todo mundo tem um dom para alguma coisa. Vamos dizer assim, você pode saber o geral sobre muitas coisas, mas uma coisa você sabe muito bem. Todo mundo é assim. Então, é engraçado como é que encaixa o nosso estudo com o curso que eu faço, que é na quinta, né? Ontem teve uma pessoa do curso que perguntou assim, mas você está dando todas essas informações e elas são válidas para quem é médio, mas nem todos estão aqui são médios. Médio não é exceção na palavra. Todos somos médios, mas você vai conseguir desenvolver, ajudar, ir no passe. E aí o Vitor respondeu, aí ela falou, não está errado, não deveria ser dito somente para quem vai ser médium mesmo, vai exercer mediunidade? Ele falou, não, você não precisa ser médium para participar de uma corrente, para entrar numa sala de passe. Você pode ser um dirigente lá na frente. E é interessante isso, né? Quer dizer, se você não vai ser médium, por que você vai aprender isso tudo? Não tem nada a ver, pô. Porque se a gente for ver como eu organizo uma casa espírita, não tem só médium lá. Aí. Tem que ter pessoas de diversas funções. Então, em alguma função ali, com certeza você se encaixa. Sim. Tratando-se estritamente de uma casa espírita, mas na vida em geral, você se encaixa em alguma coisa, com certeza. É questão de procurar, é questão de realmente ter vontade, né? Não falta o que... Não tem... Sempre as necessidades são gigantescas. Vamos dizer assim que se a gente realmente correr atrás, não vai faltar trabalho. Nossa. Aquela frase que ele fala aqui anteriormente, Deus não está pobre, né? Deus não está pobre. Deus tem, assim, sempre oportunidades para você executá-las e buscar a sua melhoria. Sim. Então, se você buscar com ele, vai lá no reservatório que a gente tem alguma tarefa para te dar. Com certeza. Lembrando que o salário é o mesmo, né? Boa, boa. Como diria a nossa dirigente, o salário é o mesmo. Deus não está pobre. É isso aí. Isso aí, gente.